E além da prisão determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, o deputado federal Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, deverá enfrentar a expulsão do partido. E para falar melhor sobre esse assunto, eu converso agora com o vice-presidente nacional da Legenda, o deputado Júnior Bozella. Oi, deputado, boa tarde, obrigada por nos atender. Galina, boa tarde, um prazer falar com vocês da Jovem Pan mais uma vez. Obrigada. Bom, não é a primeira vez que Daniel Silveira se envolve em polêmica, né? Ele, inclusive, já era alvo de investigação por atos antidemocráticos e disseminação de fake news. Alguma vez antes, o partido já havia se posicionado a respeito desse comportamento com o próprio deputado? Alguma orientação chegou a ser dada para ele? Então, Galina, ele é alvo de uma série de representações dentro do Conselho de Ética do partido, né? Não é a primeira, é um caso reincidente, assim como o caso do Daniel Silveira, você tem outros 20 parlamentares que agora foram motivo, aí, objeto de 20 representações junto ao Conselho de Ética do partido, né? E em São Paulo, por exemplo, que eu também presido a Legenda, a gente já teve deputados expulsos justamente por terem feito aí ataques à democracia, às instituições, enfim, propagarem fake news. Então, são uma série de inquéritos que eles enfrentam na justiça e não é diferente dentro do nicho, no âmbito, no núcleo partidário. Agora, eu quero dizer o seguinte também, a todos os ouvintes, a todas as pessoas que nos assistem. Ele fez uma jogada de marketing, né, uma jogada de estratégia, ele criou uma convulsão, né, ele causou aí um pânico entre as instituições, entre a Câmara, entre o STF. Eu acho que foi uma ação muito bem calculada, né, foi um caso pensado justamente para ele fazer um discurso para a ala mais radical da sociedade, a ala bolsonarista. Existem muitas pessoas simpáticas aí, ou simpáticos ao presidente da República, mas que não são simpáticos a essa gama mais radical aí da sociedade, que se identifica com esses deputados lacradores que a todo instante procuram promover o caos, o pânico, incitar o ódio na sociedade para poder se promover, se elopletar, talvez até da ingenuidade aí de grande massa aí da sociedade, do eleitor brasileiro, que não sabe realmente como eles agem nos corredores do Palácio no Congresso Nacional. Obviamente que esses deputados, eles abdicam, renunciam a uma pauta legislativa, deputados de baixo clero, e que tem como estratégia política causar o pânico, enfim, polemizar as suas ações para tentar aí buscar o seu processo de reeleição dentro desse nicho bolsonarista que acaba, de certa forma, aderindo a essas maluquices que eles estão acostumados a fazer. Óbvio que o partido não pode convergir com esse tipo de atitude. Eu, particularmente, enquanto filiado, enquanto dirigente partidário, enquanto deputado federal, não posso permitir que o partido realmente seja colocado na lama e que a gente, nós, deputados, pessoas de bem que convivem no Partido Social Liberal, sejam generalizados e colocados aí na mesma vala comum de que alguns desses deputados aí que convivem no baixo clero da Câmara Federal. O deputado, e como é que funciona essa expulsão do partido? É por meio de votos? Olha, a representação ela foi feita, foi apresentada a partir do momento que é protocolizada na Executiva Nacional, no Diretório Nacional do Partido. A Executiva Nacional ela é convocada para deliberar sobre o assunto. Uma vez sendo encaminhado, sendo aprovado pela maioria dos membros da Executiva Nacional, o Conselho de Ética ele é convocado para poder abrir o processo do contraditório, da ampla defesa. E, a partir desse momento, novamente, o Conselho de Ética pode dar o seu parecer opinativo, aonde, depois de 24 horas, a Executiva Nacional novamente se reúne para poder deliberar sobre a expulsão ou não do deputado aí em voga, no caso, o Daniel Silveira, e aí depois sendo homologado numa nova reunião aí do Diretório Nacional do Partido. Deputado, o senhor acredita que a Câmara possa revogar essa prisão ou mantê-la? Olha, como eu disse agora no início, é uma sinuca de bico para o parlamento brasileiro. Obviamente que existe essa questão jurídica que está sendo debatida com relação a abrir precedentes. Há uma preocupação entre os parlamentares, mas eu quero invocar a serenidade. Eu sempre defendo a democracia, o debate. O que o deputado fez no vídeo que ele apresentou à sociedade é algo extremamente grave, que fere literalmente aí as instituições, a Lei de Segurança Nacional, no seu artigo 12, 13, 22, 23, enfim. Então não é liberdade de expressão. Qual é o limite para a liberdade de expressão, né? Eu queria invocar aqui os pais, mães, brasileiros e brasileiras, para que se tivesse
o seu filho, ou seu pai, ou um parente seu atacado verbalmente da maneira assintosa, agressiva, desleal, covarde, que o Daniel Silveira fez com relação a esses ministros. Você destoar, você discordar da Suprema Corte é um direito de muitos deputados, inclusive o Senado Federal tem a prerrogativa de abrir até impeachment dos ministros do STF. Eu já vi uma série de deputados bolsonaristas atacarem a deputada Bia Kicis, que é pretensa candidata aí à Comissão de Constituição e Justiça. Eu já vi ela fazer uma série de ataques aos ministros do STF e nem por isso foi dada uma ordem de prisão para a deputada. Então, eu acho que o deputado, no caso, extrapolou o limite da agressividade verbal. Isso é uma coisa que tem que ser levada em consideração, porque o parlamento brasileiro é a casa de milhões de brasileiros. Nós, deputados, representamos uma série de brasileiros e brasileiras, e nós não podemos, nesse momento, nos omitir e transparecer para a sociedade que nós estamos compactuando com algo tão grave que esse deputado acaba de fazer. Por isso que é um momento delicado, é um momento de debate, onde o parlamento também tem que fazer valer a legalidade da prisão ou não, mas simbolicamente dar uma resposta para a sociedade no sentido político, de que a gente, passando a mão na cabeça desse deputado, fatalmente tudo vai poder acontecer daqui para frente. O Vale Tudo será decretado e estará validado a partir de agora no Congresso Nacional e na sociedade brasileira, obviamente. Deputado, o que parece é que o PSL já vem agindo de uma forma que demonstra querer acabar com a ala bolsonarista da sigla. Inclusive, até se aproximou do Rodrigo Maia, que é declaradamente oposição ao presidente Jair Bolsonaro. A ideia é tê-lo no partido e, sendo assim, o partido não vislumbra um retorno do próprio presidente, né? Olha, é importante destacar que quem quis sair do partido foi o presidente. O presidente se retirou da sigla, atacando a sigla e tentou criar o seu próprio partido. Ele obteve aí um insucesso nessa movimentação, o partido não conseguiu ser registrado e agora ele tem procurado aí se agarrar em outras siglas, né? Agora, você pode notar que o nosso partido, ele é aberto para as pessoas serenas, para as pessoas que defendem a democracia, que não atacam as instituições, que não nos ataquem, nós, deputados que defendemos com legitimidade a nossa sigla. Eu, particularmente, vim ao partido a convite do presidente Bivar, ao contrário do presidente Bolsonaro, que veio pedir um favor para se filiar no partido, onde trouxe uma série de deputados ali, de candidatos a deputados que dependiam do presidente da República para se filiar nessa legenda, e veio pedir um favor para o PSL. Usaram o partido e depois renunciaram às suas pautas, renunciaram às suas bandeiras de campanha de 2018. Obviamente que o partido não pode permitir que isso seja um fato recorrente. Agora, o partido ele é aberto para outras figuras que queiram se filiar, do Sérgio Moro, do Luciano Huck, enfim, eu não estou falando aqui pela Executiva Nacional do partido, eu estou falando como um deputado, como converso com alguns colegas dentro da legenda, e que a gente acha que não é o fato da pessoa ser ou não bolsonarista. O fato é nós termos dentro dos quadros partidários pessoas que trabalham para a criação de uma outra legenda e nos atacam diariamente. Não é que nos atacam no campo pessoal, eles atacam a instituição PSL. Isso é algo muito grave. Então, hoje, o PSL é um para-choque da sociedade, é o partido que defende a democracia brasileira e que defende o amplo diálogo, a serenidade. E, obviamente, se a gente conseguir construir uma frente ampla de debate no país, onde a ponderação, onde o equilíbrio possa prevalecer, essas pessoas que aderirem a esse projeto de nação serão muito bem-vindas. Agora, o presidente já deu a dica. Você vê que o silêncio do presidente Bolsonaro, no caso do Daniel Silveira, é emblemático. Ele já deu a dica que ele pode, sim, pular para uma outra legenda. Hoje ele encontra-se desfiliado, não está afiliado a nenhum partido político, e ele, com certeza, terá dificuldades enormes de conseguir carregar esse bando de alucinados junto a ele, porque a maioria dos partidos políticos no Brasil não querem convulsionar os seus quadros internos. Esses deputados mais radicais, que não têm uma pauta legislativa, que eles são acomodados, não trabalham, é muito mais fácil você ficar lacrando na internet, polemizando, xingando os outros, do que você fazer um trabalho legislativo, você ser relator de projetos, você criar frente parlamentares, enfim, de você atuar em direção à sociedade brasileira, ter uma pauta municipalista. Então, eles são acomodados, se escoram no discurso radical do bolsonarismo, que o próprio presidente Bolsonaro já se distanciou do bolsonarismo, se aproximou do centrão, já viu que o bolsonarismo é uma onda fracassada, mas esses deputados talvez hoje
de forma calculada, que reclamam aos quatro cantos, é importante deixar isso claro para a sociedade brasileira, que não estão sendo contemplados pelas emendas, pelos cargos, na mesma proporção que os deputados do Centrão estão sendo contemplados. Talvez esse movimento hoje do Daniel Silveira já seja um movimento calculado dessa ala revoltada radical do bolsonarismo, que não tem sido contemplada, que puxam o saco o dia inteiro do presidente e, ao mesmo tempo, não são correspondidos na mesma proporção que o Centrão consegue ser correspondido. Santo Agostinho já dizia, né? Prefiro aqueles que me criticam porque me corrigem do que aqueles que bajulam porque me corrompem. Eu acho que o presidente Bolsonaro já conseguiu identificar quem são os verdadeiros oportunistas e bajuladores de plantão. Ô, deputado, e ainda sobre o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que pediu a desfiliação do DEM, ele deve entrar no PSL? Olha, o que houve aí com relação ao ex-presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, foi uma briga pública com o seu partido na questão da eleição do deputado Baleia Rossi, o qual eu apoiei publicamente, fiz força para que o PSL pudesse estar realmente no bloco do deputado Baleia Rossi, porque a gente enxergava que a independência e a harmonia dos poderes, elas seriam respeitadas a partir do momento que a eleição do Baleia Rossi fosse consolidada. Quando teve a cisão, o racha do DEM, o deputado Rodrigo Maia publicamente externou o seu desejo de se retirar dos democratas. Obviamente, que todo partido político quer entender qual que é o movimento. O Rodrigo Maia, ele é um deputado que tem uma capilaridade por todo o território nacional, presidiu a Câmara dos Deputados por 4 anos, existe um grupo político ao seu entorno de pessoas que têm representatividade, que têm conceito na sociedade e que amanhã, talvez, se ele pudesse vir a adentrar nos quadros do PSL, a gente pudesse ter também uma alternativa aí de uma discussão mais ampla, mais consistente com relação a esse debate moderado que a sociedade brasileira tem buscado. Está muito claro que na eleição de 2020 as pessoas renunciaram a esses deputados lacradores, a esses deputados que apoiaram candidatos a prefeito, a vereadores, com essa mesma pauta de radicalizar, de pedir o fechamento do Supremo, enfim, de agredir as pessoas. Então, esses deputados tiveram um insucesso nas urnas. E a tendência para 2022 é que os radicais, os extremos, eles não se perpetuem mais, né? Tanto os radicais da esquerda, quanto os radicais que se intitulam de direita, que eu nem considero, porque a pauta de direita é uma pauta liberal, é uma pauta conservadora, é uma pauta que respeita a sociedade brasileira. Nós não estamos tratando de pessoas normais, nós estamos tratando de xiitas, pessoas esquizofrênicas que usam dessa bolha, desse sistema, desse crime que eles acabam cometendo com a sociedade brasileira para poder se perpetuar no poder. E isso, obviamente, nós não vamos permitir. Se a gente tiver a possibilidade de atrair novos quadros para o partido, e quadros moderados que realmente pensem de acordo com a doutrina da nossa sigla, com o programa do nosso partido, do nosso estatuto, esses deputados serão muito bem-vindos, ou qualquer outra liderança constituída no país, de Sérgio Moro, enfim, a qualquer outra que venha se apresentar para debater o processo eleitoral. Muito bem, deputado. Agradeço mais uma vez ter disponibilizado um pouco aí do seu tempo para conversar com a gente, tá? Obrigada, boa tarde. Boa tarde, estou à disposição.